A China está se preparando para uma invasão de Taiwan. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, fez um duro alerta em Singapura no dia 31 de maio. Enquanto ele fazia um discurso principal durante o diálogo Shangri-La, Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de 2025. Não se engane, Hegseth está soando o alarme. Uma invasão chinesa em Taiwan pode ser iminente. No sábado, Hegseth uniu-se a vários ministros de defesa de países do Indo-Pacífico e Europa para discursar sobre a situação da região. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América aproveitou a oportunidade para alertar sobre os planos da China de invadir Taiwan e assegurar aos parceiros do Indo-Pacífico que os Estados Unidos da América estão prontos para apoiá-los. Quando a China passa de construir seu exército para usá-lo ativamente? Um relatório da Associated Press News diz que, segundo Hegseth, o exército chinês está ensaiando para o verdadeiro confronto durante os exercícios militares que vem realizando ao redor de Taiwan nos últimos anos. Sem amenizar, a ameaça da China é real e pode ser iminente, afirmou Hegseth. Hegseth afirmou que a China se distanciou da expansão militar, visando um confronto com Taiwan. A nova fase chegou. O acúmulo está concluído. A China está treinando diariamente para uma possível invasão de Taiwan. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América indicou que a China realizou exercícios nos últimos meses que ele acredita terem sido projetados para simular um bloqueio naval ao redor de Taiwan. Ele também apontou rapidamente que os Estados Unidos da América se comprometeram a defender Taiwan, uma ilha autônoma que nem é formalmente reconhecida como nação soberana pelos Estados Unidos. Pequim está furiosa. Após os comentários de Hegseth, a China acusou os Estados Unidos da América de tentar aumentar as tensões no Indo-Pacífico. Segundo o Guardian, a China acusou Hegseth de tentar criar divisão na Ásia, aparentemente para acalmar rumores de que uma invasão a Taiwan é iminente. O Ministério das Relações Exteriores da China declarou em 1º de junho que o discurso de Hegseth continha provocações e visava causar divisão. Também era impreciso. Pequim disse que Hegseth ignorou deliberadamente o apelo à paz e ao desenvolvimento por países da região, disse o Ministério das Relações Exteriores da China. Em vez disso, promoveu a mentalidade da Guerra Fria para o confronto de blocos, difamou a China com alegações falsas e a chamou de ameaça. O ministério também negou as alegações de Hegseth de que a China tenta se tornar uma potência hegemônica no Indo-Pacífico. Nenhum país além dos Estados Unidos da América merece ser chamado de potência hegemônica, afirmou o ministério. Quem também é o principal fator que mina a paz e a estabilidade na Ásia-Pacífico. O ministério encerrou sua declaração com uma simples frase. A China deplora, se opõe firmemente e protestou fortemente contra os Estados Unidos da América, concluiu. A resposta fervorosa da China às observações de Hegseth indicou tensões claras entre Estados Unidos da América e China desde o início da conferência. Além da resposta do Ministério Chinês, o vice-presidente da Universidade Nacional de Defesa da China contra a almirante Hu Gangfeng acusou Hegseth de mentir. Algumas alegações são totalmente falsas, outras distorcem fatos, e há casos de ladrão gritando "pega ladrão", disse Gangfeng na conferência. Embora não tenha fornecido exemplos específicos, ele alega que Hegseth mentiu ao dizer que Gangfeng refletiu o ministério de seu país ao comentar sobre as declarações do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América. Essas ações são apenas tentativas de provocar problemas, incitar divisão e instigar confronto para desestabilizar a região da Ásia-Pacífico. É notável que a China decidiu enviar uma delegação de nível inferior ao diálogo ISS Shangri-La, diferente do usual. Segundo a Associated Press News, o ministro da Defesa da China, Dong Jun, geralmente comparece a esses eventos. Porém, em 2025, ele decidiu não ir. Provavelmente como uma afronta direta ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e sua guerra tarifária inflamatória com a China. Hegseth apontou durante a conferência que alguém estava ausente naquela manhã. Ele reforçou o comprometimento dos Estados Unidos da América em proteger todos os seus aliados no Indo-Pacífico, acrescentando que estão abertos a países de todo o espectro, aliados tradicionais e não tradicionais. Hegseth continua acusando a China de preparar uma invasão iminente de Taiwan e se opõe às ações do adversário dos Estados Unidos da América na América Latina.
Segundo a Associated Press News, Hegseth acredita que a China está tentando aumentar sua influência sobre o Canal do Panamá, possivelmente para perturbar 5% do comércio global. Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, 40% do tráfego total de contêineres dos Estados Unidos da América passa pelo canal anualmente. A única resposta à crescente agressão chinesa é que todos devemos fazer nossa parte, afirmou Hegseth. O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América pediu aos participantes da conferência que elevem os gastos com defesa para 5% do produto interno bruto. Em comentários similares às exigências dos Estados Unidos da América para seus aliados europeus aumentarem os gastos militares. Hegseth acusou a China de se preparar para invadir Taiwan, mas a China nega essa afirmação. Contudo, as evidências aparentam favorecer Hegseth. Pegue os exercícios militares que Hegseth mencionou em seu discurso como exemplo. Em seu relatório sobre os comentários, a National Broadcasting Company News observou isso. As forças chinesas têm feito exercícios regulares ao redor de Taiwan há anos, com o uso da força não descartado pelo Exército de Libertação Popular. Um dos mais recentes ocorreu em 1º de abril. A Al Jazeera relata que eles destacaram a agressão aumentada da China em relação a Taiwan. Segundo a Al Jazeera, esses exercícios tinham como objetivo alertar o governo de Taiwan, especialmente as supostas forças separatistas que a China deseja dissuadir. Os exercícios foram massivos. Le Monde relatou no 1º de abril que Taiwan detectou 21 navios de guerra chineses e pelo menos 71 aviões circundando a ilha durante o exercício chinês. O evento também marcou uma das primeiras vezes que a China combinou todas as principais armas de seu exército para operar dentro ou perto das águas de Taiwan. Exército, Força Aérea, Marinha e Força de Foguetes da China trabalharam juntos. Taiwan respondeu enviando navios e aeronaves para monitorar o exercício chinês, além de preparar seus sistemas de mísseis terrestres, apenas em caso de evolução para um ataque total. Felizmente, isso não aconteceu. Mas o que é mais notável neste exercício, além de seu tamanho imenso, é a retórica que o acompanha. Ao anunciar os exercícios, a China lançou um vídeo de propaganda animado descrevendo o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, como um parasita envenenando Taiwan. A animação mostra Lai sendo segurado em uma fogueira usando um par de hachís. Este vídeo sinaliza uma mudança na postura da China, que antes enfatizava a unidade entre chineses e taiwaneses. Pequim está mais agressiva. O vídeo mostra que a China vê o novo presidente de Taiwan como ameaça e quer influenciar a opinião taiwanesa contra ele o máximo possível. Os exercícios de 1º de abril, onde a China realizou o cerco a Taiwan, descrito por Hegseth, são o principal exemplo de como a China se prepara para uma invasão. As invasões de aeronaves chinesas no espaço aéreo taiwanês também são indícios relevantes da tensão entre os países. Em 10 de março, Janes relatou um aumento dramático no número de aviões chineses enviados ao espaço aéreo taiwanês durante a segunda metade do ano de 2024, quebrando seu recorde. Em 3.615 voos para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, Área de Identificação de Defesa. A PLA realizou 3.615 voos para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, Área de Identificação de Defesa. Isso é mais que o 1.669 voos registrados em 2023. Além de ser maior que os 1.597 aviões detectados em 2022 e mais de 3 vezes o número dos 972 aviões rastreados em 2021. Observa-se uma tendência. Nos últimos 4 anos, a China tem demonstrado mais confiança em enviar seus aviões para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan. Ela sabe que nada a impedirá. Taiwan pode mobilizar jatos, mas não iniciará uma luta diretamente. A cada ano, a China intensifica as ameaças para manter Taiwan em alerta. E se 2025 for algum indicativo, a China pode quebrar seu recorde de Zona de Identificação de Defesa Aérea taiwanês novamente. Nos 2 primeiros meses de 2025, a China enviou 739 aeronaves para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan. Se Pequim mantiver essa taxa, atingirá mais de 4.400 voos até o final do ano, 800 a mais do que seu recorde de 2024.
O aviso de Exet está ficando mais claro. Taiwan, os Estados Unidos da América e as nações no Indo-Pacífico, cautelosas com o crescente poder militar da China, não podem ignorar esses avisos. A China intensifica a pressão com voos da Força Aérea do PLA, elevando a tensão em Taiwan e exibindo seu poderio militar. A operação de 1º de abril, além de ameaçar e propagar, revela a estratégia de cerco que a China planeja usar ao invadir Taiwan. E não é como se a China estivesse desacelerando em maio. Conforme o Eurasian Times, o mês anterior às declarações de Hegseth teve mais treinamentos, exercícios e incursões da China em Taiwan. Entre 1º e 27 de maio, Taiwan diz que detectou até 70 navios chineses, muitos dos quais eram navios da Marinha navegando do Mar Amarelo para o Mar da China Meridional. Em 19 de maio, Taiwan detectou 30 navios sem identificação navegando pelo Estreito de Taiwan. Uma ação que mostra que a China está intencionalmente assediando Taiwan. O Ministério da Defesa de Taiwan afirma que a China enviou 75 aeronaves ao espaço aéreo taiwanês neste período, participando de 3 patrulhas de prontidão para combate. Ameaças constantes. É esse o ponto levantado por Hegseth. A China sempre tentou usar seu crescente poderio militar para intimidar Taiwan. Vemos isso a partir dos números de Jaynes, mostrando quantas aeronaves chinesas entraram no espaço aéreo de Taiwan nos últimos 4 anos. Mas há algo diferente. Sobre 2025, os exercícios estão ficando maiores, mais organizados. As ameaças que acompanharam esses exercícios se intensificaram, sugerindo que Hegseth pode não estar mentindo, como a China afirma que ele está, quando diz que uma invasão é iminente. Não podemos ignorar as ilhas artificiais que a China vem construindo nos últimos anos no Mar do Sul da China. Está usando provas para afirmar que deveria possuir quase toda a via navegável desde março de 2022. De acordo com a Associated Press News, a China militarizou no mínimo 3 ilhas, equipando-as com lasers, equipamentos de interferência, caças e mísseis antiaéreos. O ex-comandante do Indo-Pacífico dos Estados Unidos, da América Almirante John C. Aquilino, alertou que essas construções de ilhas demonstravam a tentativa da China de exibir sua força militar. Nos últimos 20 anos, houve o maior acúmulo militar pela República Popular da China desde a Segunda Guerra Mundial, disse Aquilino, à Associated Press. Eles avançaram todas as capacidades, e esse acúmulo de armamento desestabiliza a região. A China utiliza suas ilhas artificiais para fortalecer as reivindicações territoriais no Mar do Sul da China, uma estratégia geopolítica. Mas não ignore que essas ilhas agora estão militarizadas. É possível que a China esteja planejando usar as ilhas como bases para ataques aéreos contra Taiwan. Ou, na falta disso, como parte da barricada que planeja erguer em torno de Taiwan quando finalmente invadir. De acordo com Hegseth, as ilhas são sob controle, e é exatamente isso que a China pretende exercer sobre Taiwan em breve. Diante do alerta severo, surge a pergunta: o que Taiwan está fazendo para se preparar? A National Broadcasting Company News viu que uma corrida para reformular suas defesas já está em andamento. O serviço militar obrigatório e o treinamento de reservistas foram estendidos, diz ele. Focus Taiwan diz que a extensão foi oficializada em janeiro, em 3.615 voos para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan, Área de Identificação de Defesa. Houve um aumento de 41% no número de recrutas trazidos para o novo programa de serviço militar de Taiwan em 2025. Taiwan está se preparando em termos de mão de obra para construir um exército capaz de defender a ilha contra o 2.0. 3. A China poderia trazer 5 milhões de militares ativos e 510 mil reservistas para apoiar uma invasão. Ainda assim, apenas a mão de obra não salvará Taiwan. Ele precisa fazer mais para reformular suas defesas. O Defense Blog relata que Taiwan aumentou massivamente seus gastos militares, que subiram para 2,45% do produto interno bruto do país em 2025. Isso equivale a cerca de 20,5 bilhões de dólares dedicados à defesa, diz a fonte. Taiwan investirá principalmente na produção de armas domésticas e na compra de mais armamentos estrangeiros. Segundo o Defense Blog, atualizações do equipamento militar também ocorrem na ilha. Os F-16As e F-16Bs da Força Aérea de Taiwan estão sendo atualizados para a variante F-16V, além de um pedido para 66 novos F-16VS.
Lançado em fevereiro de 2012, o F-16, também conhecido como Viper, pode atingir uma velocidade máxima de Mach 2 e tem um alcance de 2.800 e 1,4 km náuticas. Segundo a tecnologia da Força Aérea, ele utiliza um radar de varredura eletrônica ativa indisponível nos modelos F-16 mais antigos. Com Taiwan já tendo gasto 1,85 bilhões de dólares para atualizar 145 de seus F-16S mais antigos para esta nova variação, esse é um dinheiro bem gasto para Taiwan. Ele almeja que seus F-16Vs sejam a principal resposta às hordas de caças Stealth J-20 chineses que Taiwan espera enfrentar durante uma invasão. Em 7,4 bilhões de dólares, Taiwan lançou seu primeiro submarino de fabricação nacional, o Haikun, e destinou 7,4 bilhões de dólares para ampliar a produção doméstica de mísseis. Desde 2023, o país conseguia produzir cerca de 1.000 mísseis anualmente, incluindo mísseis antinavio e de ataque terrestre de longo alcance projetados para defender contra as forças chinesas, segundo o Defense Blog. Segundo o Wall Street Journal, Taiwan criou uma nova estratégia para o que Hegseth alega ser uma invasão iminente. Tema: o sofrimento. Escrevendo para o jornal, o repórter baseado em Taiwan, Zhou Yuwang, aponta que Taiwan provavelmente não estará pronto para repelir uma invasão chinesa em grande escala tão cedo. Especialmente se os rumores de que a China quer tomar a ilha até 2027 forem verdadeiros. Então, em vez de se equipar para uma guerra convencional, Wang diz: Taiwan está investindo em defesas assimétricas que farão a China pensar duas vezes antes de invadir. A ideia é simples: causar o máximo de dano possível às forças chinesas, enquanto Taiwan pede ajuda aos Estados Unidos da América. Segundo Wang, Taiwan está construindo múltiplas camadas de defesas costeiras para desacelerar significativamente a invasão anfíbia planejada pela China. A Marinha de Taiwan está formando uma unidade de comando costeiro focada na defesa do Estreito de Taiwan, em vez de tentar seu controle. A abordagem foi apelidada de Estratégia do Porco-Espinho. A costa e a ilha principal de Taiwan terão vários pontos de resistência que infligirão dor ao adversário chinês de Taiwan. Essas defesas não deterão a China diretamente, mas esse não é o objetivo. Taiwan planeja usar sua estratégia de porco-espinho para atacar navios, aeronaves e soldados chineses. Dessa forma, ganha-se tempo para colaborar com os Estados Unidos da América e evitar uma invasão chinesa. Porém, há um possível obstáculo nesse plano. A estratégia de porco-espinho só é eficaz se Taiwan persuadir os Estados Unidos da América a intervir diretamente em caso de invasão chinesa. Em seu discurso, Hegsdorf afirmou que os Estados Unidos da América apoiarão Taiwan e outros aliados do Indo-Pacífico da melhor forma possível. Quando a China agir, Taiwan reconhecerá a importância desse apoio. O Brasil está adquirindo diversos armamentos dos Estados Unidos da América, como os caças F-16 A Reuters destaca que Taiwan adquiriu 29 sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, High Mobility Artillery Rocket System, arma que se mostrou extremamente eficaz para a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Segundo a National Broadcasting Company, os High Mobility Artillery Rocket System serão cruciais para Taiwan atacar a China além da costa da ilha, proporcionando mobilidade e precisão que poderiam permitir ataques ao território chinês. Segundo outro relatório da National Broadcasting Company, de 30 de maio, Taiwan pagou $1 bilhão por seus 29 High Mobility Artillery Rocket System, cada um capaz de disparar foguetes guiados. 298 quilômetros, isso é suficiente para alcançar Fujian, na China, do outro lado do Estreito de Taiwan. O porta-voz do Ministério da Defesa Nacional de Taiwan, Sun Lifang, afirma que os Estados Unidos da América e Taiwan estão trabalhando em um acordo de compartilhamento de inteligência que Sun considera um divisor de águas. Sun, representando Taiwan, disse que normalmente não comentam detalhes sobre o acordo de compartilhamento de inteligência e informações por serem assuntos sensíveis. Essa troca de inteligência é extremamente útil para compreendermos as ameaças do inimigo e realizarmos implantações defensivas apropriadas.
Isso pode indicar que os Estados Unidos da América e Taiwan já cooperam na estratégia do porco-espinho. Contudo, Taiwan reconhece a grande chance dos Estados Unidos da América não socorrerem a ilha em caso de invasão. Afinal, foi apenas em julho de 2024 que o então candidato à presidência Donald Trump questionou o apoio dos Estados Unidos da América a Taiwan. Naquele mês, perguntaram a Trump se os Estados Unidos da América viriam em auxílio de Taiwan se a China invadisse. Ele disse que os Estados Unidos da América tratavam Taiwan como uma seguradora, assim como Trump afirmou, não nos dando nada em troca. Trump sugeriu que não se sentiria seguro se fosse Taiwan, afirmando que a ilha tomou quase toda a indústria de semicondutores dos Estados Unidos da América. Claro, esses comentários foram feitos quase um ano atrás. Dadas as observações de Hegseth em Singapura, Trump pode ter mudado seu discurso. Comentários como esses fazem Taiwan questionar o comprometimento dos Estados Unidos da América em fornecer ajuda direta caso a iminente invasão chinesa ocorra. A Associated Press News ressalta que, contrariando as declarações de Hegseth, os Estados Unidos da América retiraram recentemente recursos militares do Indo-Pacífico para apoiar suas campanhas na Europa e no Oriente Médio. Os Estados Unidos da América enviaram um batalhão de defesa de mísseis Patriot do Indo-Pacífico para o Oriente Médio recentemente, demandando 73 aviões de carga militar para a tarefa. Esse é um sistema de defesa aérea no qual Taiwan não pode mais confiar e que exigiria um grande esforço para retornar ao Indo-Pacífico se a China invadisse. Na ocasião, Hegseth não respondeu sobre o motivo dos Estados Unidos da América removerem um sistema defensivo tão crucial do Indo-Pacífico. Ele preferiu focar nas parcerias dos Estados Unidos da América na região, afirmando que uma rede forte e capaz de aliados e parceiros é a nossa vantagem estratégica. A China inveja nossa parceria e reconhece o que podemos contribuir juntos para a defesa. Mas cabe a nós investir para garantir que alcancemos esse potencial. Não há confirmação nem negação de intervenção direta dos Estados Unidos da América nessas palavras. Parece que os Estados Unidos da América estão jogando suas cartas perto do peito. Enquanto isso, Taiwan está se preparando para a possibilidade da iminente invasão chinesa da ilha, conforme as palavras de Hegseth. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre os últimos acontecimentos no Indo-Pacífico. Confira também nosso vídeo sobre a sombria verdade por trás do envio de navios de guerra da China para a Austrália, revelando que Taiwan não é o único território visado por Pequim.